4.900 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico, um submarino soviético, carregado de ogivas nucleares, apodreceu em silêncio por 6 anos. Nenhum país do mundo jamais havia tentado resgatar algo daquela profundidade. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos não só tentou, como construiu um navio de 50.000 toneladas, uma garra mecânica gigante e a maior mentira da história da espionagem para fazer isso acontecer. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir como esse roubo foi planejado, quase descoberto pelos soviéticos, e terminou com um segredo que a agência guarda até hoje. Precisamos voltar ao 8 de março de 1968. A Guerra Fria estava no auge. Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinham mísseis apontados um para o outro, capazes de destruir a civilização em questão de horas. Nesse cenário, um sinal acústico incomum foi captado por estações de monitoramento subaquático espalhadas pelo Pacífico Norte. O sinal era coerente com uma implosão submarina, rastreado até um local específico a cerca de 2.400 quilômetros a noroeste do Havaí. O K-129 havia saído de Kamchatka em 24 de fevereiro daquele ano para sua terceira patrulha de combate. O submarino carregava 3 mísseis balísticos com ogivas nucleares de 1 megaton cada, apontados para a costa oeste dos Estados Unidos, e havia simplesmente parado de existir. Os soviéticos consideraram o K-129 perdido, juntamente com seus tripulantes. Quando cancelaram a missão de salvamento, os americanos enviaram o submarino espião norte-americano Halibut para investigar o sinal. Usando câmeras robóticas controladas remotamente, o Halibut levou 3 semanas de busca visual para detectar o submarino soviético. Ao todo foram tiradas mais de 20.000 fotos dos destroços. O K-129 havia sido encontrado a 4.900 metros de profundidade, partido em 2, com seus mísseis intactos e com uma probabilidade real de conter livros de código e tecnologia militar que poderia mudar o equilíbrio da Guerra Fria. Foi então que alguém dentro da Agência Central de Inteligência fez a pergunta mais absurda da história da espionagem. De acordo com os relatórios da agência, nenhum país do mundo conseguiu levantar um objeto deste tamanho e peso de tal profundidade. Mas o presidente Richard Nixon aprovou a operação em agosto de 1969. E o que nasceu dali foi uma das maiores obras de engenharia secreta e de decepção da história humana. A cobertura seria perfeita. Howard Hughes anunciaria que sua empresa estava desenvolvendo um navio de mineração de nódulos de manganês do fundo do oceano. Hughes apenas cedeu o nome e a fachada corporativa. O resto foi obra da Agência Central de Inteligência, que encomendou a Lockheed, conhecida pelo desenvolvimento de aviões espiões, a construção em segredo de uma enorme garra. A construção demorou mais de 4 anos e custou cerca de 350 milhões de dólares, o equivalente a 2,5 bilhões de dólares nos valores de hoje. Com um peso de 50.000 toneladas e 189 metros de comprimento, o Hughes Glomar Explorer era um navio fascinante. Estava equipado com um mecanismo de elevação gigante e um enorme hangar interno, chamado piscina lunar, que permitia o acesso ao oceano por baixo do casco. A bordo estavam 600 tubos de aço de aproximadamente 9 metros cada, que seriam encaixados um a um, formando uma coluna de 5.000 metros de comprimento capaz de chegar ao abismo. Na extremidade dessa coluna, a garra mecânica chamada de Clementina aguardaria o submarino soviético. No 4 de julho de 1974, o Hughes Glomar Explorer chegou ao local sobre o K-129. Durante a operação, ao menos 2 navios soviéticos visitaram o local de trabalho: o rebocador oceânico SB-10 e o navio de instrumentação Chasma. Os soviéticos haviam sido alertados sobre uma possível operação americana, mas a cúpula militar concluiu ser impossível que tal façanha pudesse ser realizada e desestimou os alertas. Errou feio.
Em 1º de agosto de 1974, o Hughes Glomar Explorer começou a erguer o submarino do fundo do mar em um processo que levou 8 dias. No entanto, a garra sofreu uma falha catastrófica e deixou que 2/3 do K-129 afundassem de volta, sem chance de recuperação. Apenas a seção de proa chegou à superfície, escondida dentro da piscina lunar, longe dos olhares soviéticos. O que estava nessa seção? Sabe-se que máquinas de criptografia, 2 torpedos com ogivas atômicas e 6 corpos de marinheiros soviéticos foram recuperados. Esses 6 tripulantes foram formalmente enterrados no mar com todas as honrarias merecidas. A cerimônia fúnebre foi filmada pela própria Agência Central de Inteligência. As imagens foram desclassificadas e apresentadas ao presidente russo Boris Yeltsin em 1992 como gesto de boa vontade. Até hoje, as coordenadas exatas, onde os 2/3 restantes do K-129 repousam, são mantidas em sigilo. Ainda durante a operação, alguém invadiu os escritórios de Howard Hughes em Los Angeles e roubou arquivos ultra-secretos, ligando o bilionário e seu navio à Agência Central de Inteligência. A notícia se espalhou. Em fevereiro de 1975, o Los Angeles Times expôs o projeto Azorian e revelou a verdadeira missão do Glomar. O governo americano elaborou então uma resposta cuidadosamente ambígua. Não podemos confirmar nem desmentir, uma frase que ficou conhecida como a resposta Glomar. Essa frase, criada para não dizer nada, acabou dizendo tudo e é usada por governos do mundo inteiro até hoje em pedidos de acesso à informação sobre operações sigilosas. Há uma teoria entre historiadores de que muito mais do submarino pode ter sido recuperado do que a agência admitiu. Em agosto de 1993, o embaixador americano Malcolm Thun presenteou uma delegação russa com o sino do submarino, aquele que ficava fixo na torre de comando. Se apenas a proa havia sido içada, como o sino da torre estava em mãos americanas? Essa pergunta segue sem resposta oficial. O curador do Museu Internacional de Espionagem em Washington resumiu a magnitude da operação. Não consigo imaginar que existe outro país no mundo que teria pensado. Encontramos um submarino da União Soviética sob mais de 5 quilômetros de água. Vamos roubá-lo. Hoje, fragmentos do painel de controle do K-129 estão expostos nesse museu. A maior parte do submarino ainda está lá, no fundo do Pacífico, guardando seus segredos a quase 5.000 metros de profundidade. E a Agência Central de Inteligência continua sem confirmar nem desmentir exatamente o que encontrou lá dentro. Se esse episódio mostrou alguma coisa, é que não há profundidade suficiente para esconder algo de quem está determinado a encontrá-lo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que a história real é sempre mais absurda do que qualquer ficção.